Olá, eu sou a Marta Britsky. Em conjunto com o meu supervisor, professor Mário Videira, escrevemos a comunicação, pesquisa artística e performance musical, uma investigação em andamento. Essa comunicação é um recorte de uma pesquisa de pós-doutorado que se realiza na Universidade de São Paulo. O objetivo da pesquisa é apresentar uma análise crítica de teses e dissertações de 5 programas de pós-graduação, URGS, USP, UFMG, UDESC e Unirio, produzidas nos anos de 2018 a 2022, que utilizam nos títulos, resumos ou palavras-chave o termo pesquisa artística. Buscamos então identificar os pressupostos teórico-filosófico-metodológicos de cada trabalho e como tais pressupostos se relacionam com os resultados apresentados por seus autores. Este texto em especial, nós apresentaremos os textos que fazem parte da sub-área da performance musical. Fizemos uma busca inicial no Diretório de Teses e Dissertações da CAPES e nas bibliotecas digitais. Foram encontrados 38 textos e foram selecionados 30 desses textos com mais representatividade numérica nos programas de pós-graduação. Foram então encontrados 9 teses e 21 dissertações. Foram utilizados como métodos a análise de conteúdo e análise de discurso, sendo que para essa comunicação em especial foram utilizados os primeiros procedimentos da análise de conteúdo. Fizemos uma revisão bibliográfica sobre a pesquisa artística e abordamos esse termo como um conceito técnico de investigação que diz respeito a pesquisas nas quais questões de pesquisa só podem ser respondidas por meio de processos e ou de produtos artísticos. Devem ser avaliadas pelos pares, disponibilizadas publicamente em 2 produtos interrelacionados, o texto discursivo e o projeto artístico. Exclui, então, processos que se limitam ao trabalho individual do artista e não dialogam com a comunidade como um todo, não gerando conhecimento que possa ser compartilhado com aqueles familiarizados com seus códigos semânticos. Esse conceito é defendido por Ulloa, Burgdorf, Coense, Lopes Cano e São Cristóvão, Luca Chantori e Silvia Arissa. Como principais dados preliminares, então, dos 17 textos que dizem respeito à performance, 7 são provenientes da URGS, 5 da USP, 3 da UFMG, 2 da Unirio e da UDESC não foram encontrados textos relativos à performance musical. Levamos em consideração a variabilidade dos termos nas linhas de pesquisa e áreas de concentração que dizem respeito à performance. Dos 30 textos, todas as 9 teses dizem respeito à performance e 8 das 21 dissertações dizem respeito à performance. Como conclusões preliminares, vemos então uma predominância de textos relativos à sub-área da performance musical. Vemos também que dos 7 textos da URGS, 4 foram orientados pela mesma professora, a professora Catarina Domenici, o que revela certa expertise e experiência na área. Vimos também que apenas 3 instrumentos foram abordados, o violão, o clarinete e o piano. Vimos que proporcionalmente a modalidade da pesquisa artística foi mais abordada no doutorado do que no mestrado. Não foram identificadas alterações significativas quanto à produção anual, que se manteve estável entre 3 e 4 trabalhos por ano. E dos 17 textos, verificamos que apenas 4 são redigidos por autoras mulheres. Como considerações preliminares, consideramos então necessário, em função da predominância da sub-área da performance, maior aprofundamento e discussão em congressos, eventos, encontros e disciplinas de pós-graduação, a fim de integrar as pesquisas produzidas no Brasil aos debates internacionais e evitar a marginalização dessa modalidade de pesquisa nos ambientes acadêmicos. Consideramos que a sub-área da performance pode ser uma forte propositora a fim de incentivar o adensamento das produções e a elaboração de critérios de relevância e confiabilidade para avaliação dos trabalhos realizados. No nosso texto, especificamos um a um os trabalhos encontrados, que não foi possível nessa versão, nessa apresentação, em função do tempo curto, mas convidamos todos à leitura do texto. Agradecemos a escuta e nos colocamos à disposição para perguntas e sugestões. Muito obrigada.
Bom, gente, então aqui é a minha comunicação oral do meu trabalho. Esse recorte que a gente está fazendo aqui, eu chamo ele de Timelines e sua influência na performance da música instrumental brasileira, no contexto da improvisação e do saxofone. Então, isso aqui, na verdade, é um processo do qual da minha tese de doutorado, que é uma pesquisa artística, e a gente está fazendo isso, então, né, na temática principal da improvisação na música popular instrumental brasileira, com escopo no saxofone, né? Então, uma problemática que a gente vem trazendo aqui é a relação das identidades do saxofone brasileiro com o discurso canônico da identificação do instrumento dentro do contexto do jazz norte-americano. E aí, nesse sentido, então, eu estou fazendo um estudo de caso em cima do Eduardo Neves, que é um grande improvisador brasileiro, né? E aí a gente faz essa investigação em termos musicais, ou seja, é, por meio de transcrições, a gente está investigando onde o artista encontra esse equilíbrio, né, na linguagem de improvisação, onde ele se apropria de alguns elementos jazzísticos, mas ele é extremamente enraizado na música brasileira. E também, claro, é uma investigação em termos culturais e sociais, quais são as vivências, né, os ambientes e contextos que o artista desenvolve a sua identidade, certo? E aí, num segundo momento, tem a pesquisa artística, que a partir desse momento eu vou fazer uma pesquisa autoetnográfica de como eu vou desenvolver tudo aquilo que eu fiz no primeiro estudo de caso, certo? Então, várias coisas aí, a gente selecionou 10 solos do Eduardo Neves, fizemos uma análise em cima de uma metodologia do White, separando por microcamadas de ritmo, melodia, harmonia e som. Hoje a gente vai falar mais de algumas descobertas relacionadas à camada do ritmo, né? Como a gente está tratando a temática aqui, certo? Então, aqui tem a lista dos solos, mas só já para a gente entrar, então, primeira coisa, para poder analisar ritmicamente, a gente tem que ver a questão rítmica, como os ritmos que a gente está analisando nos solos são muito conectados ao samba. Então, eu já fiz uma investigação em cima do Oscar Bolão, né, das rítmicas e das partes da percussão no samba de gafieira e no choro, certo? Então, aqui a gente já vê um padrão bastante sistematizado com as articulações, acentuações, mas um predomínio, né, das semicolcheias. Então aqui a gente vê alguns solos dele que esse fluxo de semicolcheias ele acontece. Então eu fiz alguns recortes dos solos, né? Tem vários exemplos, mas aqui pela questão do tempo eu vou deixar esses. Então ele realmente cria esse fluxo de semicolcheias no fraseado. E aí, o que vai acontecer é que há a presença dessas articulações, né, ou acentuações, que num primeiro momento podem parecer uma espécie de dissonância métrica, né? Então, a gente vê aqui nesse exemplo, tem alguns exemplos das articulações, e é daí que eu vou tirar, então, de onde vem essa articulação. Na verdade, ele está intrinsecamente conectado com a seção rítmica, a partir até daqueles exemplos que eu já falei ali, né? Então, eu trago, por exemplo, a linha do tamborim, que pode ser vista como uma timeline ou clave, né? E suas variações. E aqui a gente encontra, então, vem do Mário Sev também, algumas seleções dele de acentuações, né? Sobre as semicolcheias, certo? Então, aqui nesse caso, é um caso bem representativo de uma transição que eu fiz, que tem, a gente pode ver aqui as acentuações do Eduardo Neves no solo, como elas são bastante deslocadas ou penduradas, né? Mas todas em consonância com essas rítmicas, principalmente do tamborim e outras, que a gente pode encontrar depois, fazer um traço e ver de que elas vêm de algumas claves matriciais antigas, né? Como o saudoso Lettieri Leite chamava. Então, essa aqui é uma que a gente tirou também. É, do Mukuna por meio do Mário Sev, né, que é uma timeline ou uma clave da cultura Banto, onde a gente encontra essa rítmica que foi parar no tamborim. Então, todas as antecipações e acentuações também, a gente vê muitas antecipações, porque a timeline começa antecipada, certo? Estão aqui conectadas. Os ritmos do chamado garfinho, né, que é aquela síncope de semicolcheia, colcheia, semicolcheia, também muito presentes. A gente tem linhas dessas uma certa ampliação disso que o Mário Sérgio chama de síncopes regulares inacentuadas, também muito encontrado nos solos do Eduardo Neves que a gente viu, certo? As ênfases na segunda e quarta semicolcheias, no construído fraseado, a gente vê aqui pelas linhas, né, de expressão, muita coisa começando na segunda semicolcheia, certo? E a nossa conclusão, então, é isso, que é uma estreita ligação do instrumentista com a seção rítmica, e a gente também sugere uns estudos que vão estar na nossa parte, né, de estudo autoetnográfico para desenvolver isso na parte técnica do instrumento e também nas aplicações práticas.
Bom dia, meu nome é Matheus Oliveira e eu fiz um trabalho sobre os aspectos estilísticos da performance do Guelo no pandeiro. Esse trabalho é um resultado parcial de uma pesquisa de doutorado ainda em andamento e ele é baseado em transcrições, né? Eu transcrevi alguns excertos musicais de gravações feitas pelo Guelo. Eu fiz uma entrevista semi-estruturada com ele, conversando sobre vários aspectos da performance dele, e eu fiz o processo de observação participante, que eu fiz algumas aulas com ele. A intenção era entender a forma dele de tocar, né, usando a minha performance como maneira de entender a performance dele. Né, eu usei as transcrições como base para que ele me explicasse como ele fazia algumas das coisas que eu transcrevi e para falar também sobre a maneira dele de tocar. Então a questão é essa, né? Caracterizar o trabalho como pesquisa artística, porque eu estou usando a minha performance como objeto metodológico, né, do trabalho. Uma das coisas que foi relatada por vários pandeiristas e percussionistas, principalmente de São Paulo, esses relatos estão no artigo, é um estilo solto de tocar. O Guelo é um cara que improvisa muito, e uma das músicas que representa bem esse estilo solto de tocar está no disco Valsa Brasileira da Zizi Posse. É o Lamentos e o Popurrí de Escurinho e Samba e o Pandeiro. Né? Nessas músicas a Zizi Posse está cantando praticamente voz a capela e o Guelo tocando no pandeiro, praticamente só o pandeiro. Então essa gravação deu muito destaque ao pandeiro e também ao Guelo. Foi muito importante para ele. E eu consegui levantar algumas outras gravações que também estão descritas no artigo, em que ele faz coisas parecidas em outros discos, em outros trabalhos de outras pessoas, né? E mostrando como é que isso, também essa forma solta dele, né? Isso exibe muito, pouca variação, muita improvisação, esse tipo de coisa. Outra característica dele marcante é a repetição do polegar na técnica, né? Eu usei um vídeo da música Jabaculê no Jabur, do Teco Cardoso, e aí eu transcrevi a levada, que está na figura de cima, e ela mostra essas repetições do polegar. E depois um trecho mais longo dele tocando na mesma música, variações dessa levada, e aí também mostra muito esse tipo de variações de repetições no polegar, né? Coisa que ele aprendeu com o Oswaldinho da Cuíca, quando ele começou a tocar o pandeiro. E essa técnica que é muito representativa dele, de chacoalhar o pandeiro horizontalmente, né? Ele tirou isso muito do Nereu Gargalo ou Nereu do Mocotó. Desde novo ele via o Nereu tocando principalmente em umas demonstrações que aconteciam na fábrica da Contemporânea, né? E ele me mostrou isso em algumas aulas, e que eu transcrevi alguns dos movimentos que ele faz, algumas das frases. Ele usa um tipo de frases para o pandeiro de couro, que é essa que eu estou colocando na figura, e algumas mais variadas também no pandeiro de nylon, né? No pandeiro de couro ele usa mais o padrão do surdo, no pandeiro de nylon mais o padrão do tamborim. Enfim, isso é uma breve caracterização do estilo do Guelo, que envolve várias outras coisas, né? E é importante mostrar ele como uma das tendências, das várias tendências da performance do pandeiro no Brasil, né? O Guelo é muito representativo, principalmente para os pandeiristas e percussionistas de São Paulo. Bom, então é isso. Espero que eu tenha conseguido resumir bem o meu trabalho e espero que aqueles que lerem possam gostar do trabalho. Então é isso, muito obrigado.